Oi, gente, hoje eu vou falar um pouco sobre o caso da Eugênia. A Eugênia, ela é uma influenciadora que ela começou a carreira dela mais ou menos em 2011, por aí, fazendo vlog, vídeo de maquiagem alternativa, enfim. Lá para 2015, ela se muda com a família dela para Califórnia e ela começa a fazer vídeo experimentando roupas diferentes, alternativa, e muita gente começa a ficar preocupado com a aparência dela, porque não aparentava ela tá saudável, e ela sempre alegava que ela estava saudável sim e que não tinha nada a ver. Lá para meados de 2016 surge uma petição no site Change.org, alguma coisa assim, que basicamente meio que pede para que todos os conteúdos do YouTube, de todas as plataformas em geral da Eugênia fossem derrubados, porque meio que servia de gatilho para pessoas que tinham distúrbios alimentares. E assim, depois de um tempo, a petição ela foi derrubada, mas ainda assim, naquela época até hoje, tem um debate ali sobre se realmente os vídeos, o conteúdo da Eugênia serve como gatilho. A minha opinião particular, na minha opinião, acaba sim servindo como gatilho para quem tem distúrbios alimentares, porque aquela pessoa vai olhar a Eugênia e vai pensar, nossa, quero ser igual a ela, ou tipo, vai usar como referência, sendo que a Eugênia, ela claramente não estava saudável. Entre 2018 e 2019, ela começa a fazer live na Twitch, vai ganhando muito hate ao longo do tempo, e os moderadores, eles baniram a palavra comida, peso, tipo assim, essas palavras-chave, porque geralmente todas as pessoas iam lá para comentar sobre peso ou alimentação, enfim. E logo em seguida, os fãs começaram a perceber que ela era uma pessoa que ela não saía de casa, que ela não dirigia, mesmo sendo já uma mulher adulta, que ela não tinha vida social, aparentemente. Mais ou menos em 2019, em fevereiro, por aí, a Eugênia, ela desaparece da internet, ela ficou sumida por um bom tempo. E nesse tempo que ela estava desaparecida, alguns amigos e uma youtuber, eu não lembro o nome dela, Jake Lee, alguma coisa assim, eles foram fazer uma intervenção com a Eugênia, porque ela já estava num estado que estava preocupante, real, assim, que estava o ápice. E eles foram fazer uma intervenção para ela ser internada, enfim. E a mãe dela, ela fala que não tem que ser internada, que ela ia acabar morrendo no ambiente hospitalar, que ia fazer muito mal para ela. Mas ela acabou que ela foi internada. Depois que ela foi internada, a família dela, a mãe dela principalmente, todo mundo acabou se afastando desses amigos dela, desse youtuber, que tentaram fazer o bem para ela, tentaram aconselhar ela a procurar tratamento, enfim. E lá, mais ou menos em 2020, eu acho, ela reapareceu. Um documentário que um cara fez, um youtuber, não lembro o nome dele, enfim. Eu só sei que ela reapareceu. Ela tava, tipo assim, muito melhor fisicamente, dava pra ver claramente que ela tava com aspecto de saudável. E ela veio, tipo, a público falar que ela realmente tinha distúrbios alimentares, que ela tinha um transtorno. E ela veio contar pro público que ela realmente tinha. Todo mundo, tipo, gostou da atitude dela, e todo mundo achou que ela ia ter uma melhora significativa depois daquilo, porque ela já estava começando a evoluir. Até que, mais ou menos em 2021, por aí, ela apareceu de novo na internet e ela tava voltando, tipo, piorando, sabe? Do que ela tinha melhorado antes. Ela não parecia ter melhorado, ela acabou regredindo no tratamento dela. Ela se afasta dos médicos, do tratamento, enfim. Ela fala, assim, que o youtuber que fez o documentário com ela pegou ela num momento vulnerável, onde claramente era o momento que ela estava, assim, melhor em relação ao corpo dela, e afim. E ela acabou falando que ela não precisava de tratamento. Em 2022, 2021, por aí, ela voltou a fazer lives na Twitch. E aí alguns youtubers, eles começaram a falar que ela tava meio que fazendo fetiche de desnutrição. Não sei se pode falar isso aqui no YouTube, gente, essa palavra. Mas falaram que ela tava fazendo isso porque basicamente ela passava a live inteira, horas e horas e horas e horas em pé. Ela não comia, não bebia, e as pessoas pagavam ela para ela ficar em pé por esse tanto de tempo. Em 2023, a Eugênia, ela começa a fazer vídeos no TikTok e lives
no TikTok focadas, aquelas lives de batalha. Ela basicamente fazia isso. Ela tinha meio que migrado o conteúdo dela pro TikTok também e começou a fazer live lá, aonde a mãe dela também aparecia muito nos vídeos, aonde elas mostravam viagens, enfim. E, gente, todo mundo já sabe que a mãe da Eugênia, ela é uma grande responsável pela situação que ela sempre esteve, de desnutrição, e ela nunca fez nada para intervir. E basicamente muita gente começou a teorizar. Eu lembro na época que ela estava sendo mantida em cárcere pela mãe dela, porque ela gerava muita renda por conta do corpo dela, por conta de polêmica, que as pessoas comentavam, que as pessoas iam no perfil dela. Ela acabava ganhando muito dinheiro com essas polêmicas, enfim. E a mãe dela meio que estava apoiando ela. E basicamente em 2023, o TikTok ele acaba mudando um pouco as diretrizes da plataforma. E a Eugênia ela acaba sendo desmonetizada, os conteúdos dela são desmonetizados, as lives que ela faziam não eram mais recomendadas para pessoas menores de 18 anos, e ela acabou perdendo uma grande fonte de renda dela, porque eu acho que o TikTok provavelmente via o conteúdo dela como gatilho ou alguma coisa assim. E assim, hoje em dia ela basicamente continua postando no Instagram foto dela, porém a frequência diminuiu muito menos igual era antigamente. Ela parou um pouco de fazer live, ela ainda posta uns vídeos curtos no YouTube. E ela ainda vive com a mãe dela, com a família dela. Porém, ela até hoje ela não gosta de falar sobre o peso dela, sobre a saúde dela. Ela se recusa a falar a real. Assim, uma das únicas vezes que ela realmente parou pra falar sobre a saúde dela foi lá em 2020, que eu disse no documentário. E as outras vezes que ela falou sobre a saúde dela foi tipo, ai, gente, eu tô bem, não precisa ficar preocupado. Esse é o meu corpo, saudável. Entendeu? Sendo que ela obviamente não estava saudável, entendeu? E eu quis falar sobre a Eugênia nesse vídeo porque semestre passado na faculdade, um professor meu tava falando, eu não lembro o assunto que era, gente, eu não lembro. Eu não lembro o assunto, mas eu só sei que ele entrou no tópico da Eugênia, ele comentou rapidinho sobre a Eugênia, só que aí na hora eu fiquei com muita vergonha de falar, eu fiquei com muita vergonha de erguer a mão assim e falar, gente, professor, a mãe dela também, ela apoia o transtorno dela, por isso que ela ainda tá assim, por isso que ela é uma adulta, que ela ainda tá assim, e a mãe dela provavelmente priva ela de fazer as coisas, mesmo ela sendo uma adulta, entendeu? Ai, eu queria muito ter falado, só que, gente, eu fiquei morrendo de vergonha, eu não falei. Aí eu fiquei com isso até hoje na minha cabeça, assim, matutando, pensando, preciso conversar com alguém sobre isso. Eu preciso conversar. E aí eu tô falando isso pra câmera agora, entendeu? E foi esse o vídeo, gente. Obrigada por assistir.